A Gênese segundo o Espiritismo, os milagres segundo o Espiritismo, capítulo 14, os fluidos, segunda parte, a explicação de alguns fenômenos considerados sobrenaturais, manifestações físicas, mediunidade. Tópico 5, 40. Os fenômenos das mesas girantes e falantes, das suspensões aéreas de corpos pesados, da escrita mediúnica, tão antigos quanto o mundo, porém vulgares hoje, facultam a explicação de alguns outros análogos e espontâneos, aos quais, pela ignorância da lei que os rege, se atribuía caráter sobrenatural e miraculoso. Tais fenômenos têm por base as propriedades do fluido perispirítico, quer dos encarnados, quer dos espíritos livres. Então, Kardec traz aqui para a gente uma ideia daquilo que devemos fazer desses fenômenos. Uma coisa natural, sempre existiu, mas as pessoas desconheciam e achavam aquilo muito sobrenatural ou muito miraculoso. No Oriente, esses fatos são tratados com relativa singularidade, apenas consideram uma pessoa um iluminado. Portanto, os fenômenos são produzidos por espíritos desencarnados que atuam sobre os espíritos encarnados em das mais variadas situações, e muitas das vezes eles agem por eles próprios, pelos próprios espíritos desencarnados por eles próprios, desde que tenham um médium para provocar o fenômeno. Os fenômenos podem ser espontâneos, como na maioria dos casos, ou aqueles que são produzidos pela intenção da vontade, quando a pessoa evoca aqueles fenômenos e, logicamente, tem permissão para tal. 41. Por meio do perispírito, é que o espírito atuava sobre o seu corpo vivo. Ainda por intermédio desse mesmo fluido, é que ele se manifesta, atuando sobre a matéria inerte, que produz ruídos, movimentos de mesa e outros objetos, que os levanta, derriba ou transporta. Nada tem de surpreendente nesse fenômeno, se considerarmos que, entre nós, os mais possantes motores se encontram nos fluidos mais rarefeitos e mesmo imponderáveis, como o ar, o vapor e a eletricidade. Fica fácil da gente raciocinar quando a gente entende que o ar, sob pressão, pode produzir grandes movimentos, como, por exemplo, transportar um balão. O vapor, no caso do trem a vapor, é um vapor condensado. A termoelétrica também é pelo vapor condensado. Em alta pressão, ele vai produzir um movimento e vai fazer com que as hélices das turbinas giram. E a eletricidade, que tantas coisas podem produzir para nós hoje. Imagine, na época do Kardec, mal tinha-se rádio. Aliás, nem sei se tinha rádio, né? Eu sei que ele só fala aqui no telégrafo. E hoje nós temos uma parafernália de equipamentos eletrônicos que seria inimaginável naquela época dele. É igualmente com o concurso do seu perispírito que o espírito faz que os médiuns escrevam, falem ou desenhem. Já não dispondo do corpo tangível para agir ostensivamente quando quer manifestar-se, ele se serve do corpo do médium, cujo órgão toma de empréstimo, corpo ao qual faz que atue como se fora do seu próprio, mediante os eflúvios fluídicos que verte sobre ele. Então, o médium, ele pega lá uma caneta, um lápisinho velho aqui, então ele segura o lápis, o espírito segura a mão dele e ele vai escrevendo. Da mesma forma que a gente pega na mão da criança para ela fazer as primeiras letras, aprender os primeiros movimentos para escrever. Então, naturalmente, vamos tomando as atitudes e ações que vão fazendo com que a criança aprenda a escrever. Da mesma forma, os espíritos. O período de treinamento mediúnico, ele não é chegar lá e estar pronto o médium. O médium passa por vários treinamentos. Uns são mais maleáveis, treinam mais rápido, têm uma dignidade mais ostensiva. Outros levam mais tempo. E tem médios que é só sustentação, não vai querer que ele faça outra coisa porque é só sustentação. 42. Pelo processo, atua o espírito sobre a mesa, quer para que ela se mova, sem que o movimento tenha significação determinada, quer para que se dê pancadas inteligentes e indicativas das letras do alfabeto, a fim de formarem palavras e frases, fenômenos esse denominado de tipologia.
Portanto, tem aquelas mesas que simplesmente dançavam e corriam dentro da sala para se divertir com as pessoas, e tinha aquele momento em que ela fazia movimentos inteligentes, respondendo, escrevendo. A mesa não passa de um instrumento de que o espírito se utiliza, como se utiliza do lápis para escrever. Para esse efeito, dá-lhe ele uma vitalidade momentânea, por meio do fluido, de que inocula, porém, absolutamente não se identifica com ela. Então, porque a mesa se mexe, porque ele coloca um fluido nessa mesa, e ela passa a ter esse fluido que o espírito coloca na mesa, tem que ter um médium de efeitos físicos, que nem sempre o Kardec coloca, mas sem um médium de efeitos físicos não vai produzir. Portanto, certos médiums conseguem produzir o fenômeno das mesas girantes, das mesas falantes. Certos médiums não conseguem. Às vezes precisa de mais de um médium, às vezes um só basta. Portanto, o espírito, ele pega desse fluido do médium, impregna a mesa, e aí ele faz fazendo todos aqueles movimentos que se faz necessário para aquele momento, para aquele ambiente. Praticam um ato ridículo as pessoas que, tomadas de emoção ao manifestar-se um ser que lhe é caro, abraçam a mesa, exatamente como se abraçasse a bengala de que um amigo se sirva para bater no chão. O mesmo fazem os que dirigem a palavra à mesa, como se o espírito se achasse metido na madeira, ou como se a madeira se houvesse tornado espírito. Então as pessoas se sentem tão emocionadas na hora de receber aquela comunicação, de estar falando com aquele familiar, com aquela pessoa amiga, que elas abraçam a mesa, se atiram em cima da mesa, beijam a mesa, falam com a mesa. Ao passo que é apenas o sentido que tem ali o espírito se comunicando. Logicamente que respeitamos a emoção da pessoa nesse momento, mas não faz sentido racional abraçar a mesa e se dirigir àquela mesa. Quando comunicações são transmitidas por esse meio, deve-se imaginar que o espírito está não na mesa, mas ao lado, tal qual estaria se vivo se achasse. E como seria visto se no momento pudesse tornar-se visível? O mesmo ocorre nas comunicações pela escrita. Ver-se-ia o espírito ao lado do médium, dirigindo-lhe a mão ou transmitindo-lhe pensamento por meio de uma corrente fluídica. Então, são duas formas de comunicação que existem nesse momento. O espírito comunica com o médium por uma corrente fluídica, por uma energia vibracional, assim como essa caneta comunica com o notebook por uma frequência, por uma vibração. Fica fácil a gente explicar hoje, né? Tem até uma canetinha eletrônica para fazer tudo, para facilitar a nossa explicação. E a outra, ele pega a mão do médium e escreve. São duas situações relativas que podem ocorrer. (43) Quando a pessoa se destaca do solo e flutua no espaço sem ponto de apoio, o espírito não a ergue com a força de um braço, envolve-a e penetra numa espécie de atmosfera fluídica que neutraliza o efeito da gravitação, como faz o ar com os balões e papagaios. O fluido que se infiltra na mesa dá-lhe momentaneamente maior leveza específica. Aí, então a gente tem que estar com esse livro aqui. Aí o espírito envolve ele numa certa energia que faz com que ele flutue. Aqui eu estou segurando, tá, gente? Só um exemplo. Ele vai fazer com que ele flutue e ele ande. Assim como pode fazer com a pessoa, com a mesa, com qualquer objeto. Mas para isso tem que ter o espírito, o médium e o meio. Para que produza o fenômeno tem que ter o médium de efeitos físicos. Quando fica pregada ao solo, ela se acha numa situação análoga a uma campânula pneumática sob a qual se faz o vácuo. Não há aqui mais do que simples comparações, destinadas a mostrar a analogia dos efeitos e não a semelhança absoluta das causas. O Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 4. Portanto, tem momento que a mesa fica presa ao solo, que ninguém consegue tirar, ninguém consegue mover, como se fosse uma campânula com um vácuo por baixo. E tem momento que ela também prega na parede, prega no teto,
e ninguém consegue tirar. Em outros momentos ela despencava lá de cima e quebrava. Em uma mesa de madeira forte, robusta, partia. Então, tivemos vários casos de um extremo ao outro, com as mais variadas possibilidades, para que todos ali observassem os fenômenos, entendessem os fenômenos e procurassem tirar deles o melhor proveito. Compreende-se, pois, depois do que fica dito, que não há para o espírito maior dificuldade em arrebatar uma pessoa do que em arrebatar uma mesa, em transportar um objeto de um lugar para outro ou atirá-lo, seja onde for. Todos esses fenômenos se produzem em virtude da mesma lei, a lei que é de anular a gravidade por algum meio ou pegar aquele material com a força que desconhecemos, com a ferramenta que desconhecemos e atirá-lo. 163, nota de Allan Kardec. Então, o princípio dos fenômenos de transporte, fenômenos esse muito real, mas que não convém se admita senão com extrema reserva. Portanto, é um dos que mais se prestam à imitação e à trapaçaria. Devem tomar-se uma séria consideração a honradez irrecusável da pessoa que os obtém, seu absoluto desinteresse material e moral e o concurso das circunstâncias acessórias. Então temos que observar as várias possibilidades que podem ocorrer e as várias possibilidades que não podem ocorrer. De todas as formas, temos que estar sempre atentos, sempre buscando entender que os fenômenos ocorrem, cada um segundo a sua possibilidade, cada um segundo um conjunto de fatores que é inerente a cada caso individual. E temos que ter cuidado com quem está produzindo, de que forma está produzindo e quais são os interesses que podem movê-lo a produzir esses efeitos. Importa, sobretudo, desconfiar da produção de tais efeitos quando eles se deem com excessiva facilidade e ter por suspeitos os que se renovem com extrema frequência e, por assim dizer, à vontade. Os prestidigitadores fazem coisas mais extraordinárias. Portanto, nós temos que prestar atenção nos fenômenos físicos porque eles são fáceis de serem imitáveis, ou melhor, são relativamente fáceis de serem imitáveis, e existem os prestidigitadores que podem fazer coisas bem diferentes, bem interessantes para encantar as pessoas. Não menos positivo é o fato do erguimento de uma pessoa, mas tem de ser muito mais raro, porque mais difícil de ser imitado. É sabido que o Sr. Home se elevou mais de uma vez até o teto, dando assim volta à sala. Dizem que São Cupertino possuía a mesma faculdade, não sendo o fato mais miraculoso como este do que com aquele. Aí, se o Sr. Holmes tinha essa faculdade de levitar, andar pela sala, subir até o teto, e Sr. Holmes e São Cupertino teve isso no passado, seria Holmes só uma pergunta. Seria Holmes a reencarnação de São Cupertino? E assim a gente vai vendo que existe inúmeras possibilidades das pessoas interagirem com aqueles fenômenos. E desde que o médium tenha a mediunidade de efeitos físicos, ele produza o efeito físico, ou alguém ali naquele momento produza, porque às vezes não é o médium, é o assistente dele que é o médium de efeitos físicos. Não é o médium assim, não é a pessoa que está levitando que é o médium de efeitos físicos, é alguém que está na sala, alguém que é o assistente, alguém que está junto. Portanto, nós temos que ter sempre o cuidado de ponderar os fatos para melhor entendermos. Não estou dizendo que o Sr. Holmes não era médium de efeitos físicos, estou dizendo que existem várias possibilidades. Quanto às pancadas, são ouvidas na mesa ou algures, não é que o espírito esteja a bater com a mão ou com qualquer objeto. Ele apenas dirige sobre o ponto de onde vem o ruído um jato de fluido e este produz o efeito de um choque elétrico. Tão possível é modificar o ruído como a qualquer pessoa modificar os sons produzidos pelo ar. Portanto, a gente tem que saber, entender, identificar. Os espíritos podem produzir determinados fenômenos? Podem. Desde que tenha um médium de efeitos físicos no ambiente, eles podem produzir os fenômenos. Mas nós temos que saber que o ar também tem essas possibilidades e alguém pode manipular de jeito a produzir esses fenômenos. 164, nota de Allan Kardec.
casos de manifestações materiais e de perturbações operadas pelos espíritos, revista Espíritas, manifestações físicas, A Moça dos Panoramas, janeiro de 1858, Senhorita Clairon, fevereiro de 1858, O Espírito Batedor de Bergzabern, narração completa, maio a junho de 1858, de Belsdorff, agosto de 1858, Padeiro de Jeep, março de 1860. Fabricante de São Petersburgo, abril de 1860, Rua des Noyers, agosto de 1860, Espírito Batedor de Albi, janeiro de 1861, Flagelo do século XVI, janeiro de 1864, Poitiers, maio de 1864 e maio de 1865, Irmã Maria, junho de 1864, Marcélia, abril de 1865, Fives, agosto de 1865, Os Ratos de Equilhen, fevereiro de 1866. Com relação a efeitos físicos, quem tiver curiosidade de saber quais as possibilidades dessa mediunidade, tem um livro que chama O Faraó Merneptah, onde Rochester conta as aventuras de Moisés lá no Egito Antigo e ele, na personalidade de Merneptah, as consequências que ele sofreu. Então, Moisés e Pinehas, e Arão e Josué, os 4, produziram vários fenômenos, principalmente Moisés e Pinehas, que tinham essa mediunidade de produzir fenômenos físicos muito transcendentes. Fenômeno muito frequente na mediunidade é a aparição de certos médiuns para escrever em línguas que lhes é estranha, a explanar oralmente ou por escrito assuntos que lhes estão fora do alcance da instrução recebida. Não é raro o caso de alguns que escrevem corretamente sem nunca terem aprendido a escrever, e outros que compõem poesia sem jamais na vida terem sabido fazer um verso. De outros que desenham, pintam, esculpem, compõem música, tocam instrumentos sem conhecerem desenho, pintura, escultura ou arte musical. Portanto, vai existir mediunidade dos mais variados efeitos, das mais variadas características. No capítulo 14, 15, 16 do Livro dos Médiuns, terá lá várias explicações sobre essas situações e nós temos que saber entender e respeitar, porque cada mediunidade vai ser produzida segundo as possibilidades do médium, segundo o meio onde o médium está e as companhias que estão com ele. Portanto, tudo depende de um conjunto de fatores que devem ser devidamente observados por todos os presentes e por quem quer estudar a doutrina espírita. A doutrina espírita é uma ciência do psiquismo, a ciência psíquica, e que assim deve ser estudada, para evitarmos falar besteira e ficarmos sendo taxados de pseudociência. Ocorre frequentemente o fato de um médium escrevente reproduzir com perfeição a grafia e a assinatura que os espíritos que por eles se comunicam tinham quando vivos, se bem não haja ele conhecido. A questão da grafia igual, ela é muito rara, muito interessante. O Chico tinha muito dessas situações, que tinha grafia e assinatura muito parecidas, conforme a gente ouve as pessoas dizendo, com aquela da pessoa tinha quando vivo. Então tem várias situações que o médium pode mudar a caligrafia, mas não é obrigatório o médium usar a caligrafia para ser reconhecido como médium. Nada, porém, apresenta esse fenômeno de mais maravilhoso do que o de se fazer que uma criança escreva, guiando-lhe a mão. Pode-se dessa maneira conseguir que ela execute tudo o que se queira. Pode-se fazer que qualquer pessoa escreva no idioma que ela ignore, ditando-se as palavras letra por letra. Compreende-se que o mesmo se possa dar com a mediunidade, desde que se atente na maneira por que os espíritos se comunicam com os médiuns que, para eles, mais não são do que instrumentos passivos. Assim, os médiuns vão produzir o produto da sua mediunidade da maneira mais peculiar a ele, médium, ao meio onde ele está e aos espíritos que estão comunicando com ele. Lembrando que cada médium tem as suas limitações, cada médium tem as suas possibilidades,
E sim, eles vão produzir de acordo com essas características que lhes são próprias, auxiliado por os espíritos que têm afinidade com ele. Aqueles espíritos que não têm afinidade com o médium, se aproximarem dele, certamente vão trazer alguns incômodos, vão trazer algumas dificuldades para que o médium possa se expressar corretamente. Portanto, vamos ter o devido cuidado de não ficarmos exigindo do médium aquilo que ele não pode dar e vamos deixar também de ficar exigindo dos espíritos aquilo que eles também não podem nos dar. Tudo depende de um conjunto de fatores, tudo depende de um conjunto de ideias e de ações e reações compatíveis com a necessidade de cada um. Se, porém, o médium tem o mecanismo, se venceu as dificuldades práticas, se lhe são familiares as expressões, se finalmente possui no cérebro os elementos daquilo que o espírito quer fazê-lo executar, ele se acha na posição do homem que sabe ler e escrever corretamente. O trabalho que toma mais fácil e mais rápido. O espírito já não resta senão transmitir seus pensamentos ao intérprete, para que este reproduza pelos meios que dispõe. Aí é um detalhe muito importante que nós temos que entender. O produto da mediunidade é o espírito, o médium e o meio. Existem situações que no meio adequado, o espírito e o médium tem que ser um médium especial, ele vai produzir os textos independente do conhecimento dele. Mas o normal, o comum, o mais favorável é quando o médium tem conhecimento básico daquele assunto. E aí os espíritos vêm e dão aqueles toques, colocando detalhes a mais, colocando informações mais transcendentes sobre o assunto. No livro Evoluções dos Mundos, tinha a parte que o Valdo Vieira psicografou e tinha a parte que o Chico psicografou. A parte mais técnica, que exigia mais conhecimento de biologia, era recebida pelo Valdo Vieira. E a outra parte, que não exigia tanto conhecimento de biologia, era escrito pelo Chico. As partes, principalmente, que tratava da evolução transcendente da vida, era do Chico. A parte que exigia as informações técnicas era do Valdo Vieira. Nenhum dos dois deixam de ser grandes médiuns, nem deixaram de ser grandes médiuns, mas mostrou para nós isso que está aqui. Aquilo que o médium tem interiormente de conhecimento é aquilo que pode ser produzido de melhor qualidade, que pode ser produzido de forma mais efetiva. E assim, todos nós devemos procurar efetivar nossas possibilidades de comunicação com os espíritos, através das possibilidades que temos em mãos. Não vamos exigir do médium aquilo que ele não possa dar. Não vamos exigir dos espíritos aquilo que eles não possam dar. Temos que saber os limites de cada um e respeitarmos. O médium não é uma máquina, não é um computador, assim como os espíritos também não. A aptidão de um médium para as coisas que lhe são estranhas também tem frequentemente as suas raízes nos conhecimentos que ele possui noutra existência, e dos quais seu espírito conservou a intuição. Portanto, a gente vai entender que para que o espírito passe uma comunicação, conforme uma música, na poesia, na arte de desenhar e outras mais, se ele não tem essas aptidões nessa vida, não treinou nesta vida, ele tem essas aptidões de vidas passadas. Se, por exemplo, ele foi poeta ou músico, mais facilmente encontrará para assimilar ao pensamento poético ou musical que um espírito queira fazê-lo expressar. A língua que ele hoje ignora pode ter-lhe sido familiar noutra existência, donde maior aptidão sua para escrever mediunicamente nessa língua. Assim, o idioma que nós falamos em outras vidas vai ser utilizado para que os espíritos passem a mensagem e a comunicação. Muitas das vezes, a nossa mente age como um transdutor. O espírito, por exemplo, fala em francês e eu escrevo em português. O espírito fala em inglês e eu escrevo em português. Fala em alemão e eu escrevo em português. Porque a nossa mente consegue traduzir, porque nós já temos os dados de outras vidas, desses outros idiomas, e o nosso cérebro automaticamente faz a tradução. Assim como tem o tradutor na internet, o tradutor eletrônico, nosso cérebro faz essa tradução naturalmente. O problema é que nós não sabemos usar ele de forma consciente. Se soubéssemos, saberíamos falar em vários idiomas tranquilamente. 165, nota de Allan Kardec. A aptidão que algumas pessoas denotam para línguas que elas manejam sem por si assim dizer as haver aprendido, não tem como origem senão a lembrança intuitiva do que souberam noutra existência. O caso do poeta Merrin
relatado na Revista Espírita de novembro de 1864, é uma prova do que dizemos. É evidente que, se na sua mocidade Merry fora médium, teria escrito em latim, tão facilmente como em francês. E toda a gente haveria visto nesse fato um prodígio. Assim, cada um vai produzir segundo as suas possibilidades. E se nós não entendermos a possibilidade do outro, nós podemos, usar uma palavra meio feia, mas avacalhar a mediunidade daquela pessoa. Certo? Porque nós temos que entender que, às vezes, um bom médium, recebe várias mensagens. Aí a pessoa fala assim, que bom que você veio da casa tal, você tem mais experiência. Vamos ver esse médium aqui recebendo as mensagens. Ele não vai conseguir receber. Aí você vai falar, tá vendo? Ele não era médium. Como é que ele não era médium? Porque existe um conjunto de fatores que interferem nessa comunicação. Existe um conjunto de fatores que vai definir para cada um as possibilidades de produzir mediunicamente determinados textos, determinados trabalhos, e não existe essa possibilidade de produzir mediunicamente outros textos, outros trabalhos. E às vezes a presença de uma pessoa interfere todo o psiquismo do ambiente, muda então a possibilidade daquele trabalho. É importante nós entendermos que são um conjunto de fatores que tem que ser muito bem avaliados antes de querermos avacalhar com o médium, desmoralizá-lo, desfazer dele, fazer uma crítica acirrada. Precisamos ter respeito uns para com os outros, assim como para os médiuns, como para cada um de nós, entre nós mesmos.